Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô brava, eu não tô boazinha, não. Eu não tô bem, não. Eu tô brava, queridos. Eu tô brava porque eu quero falar da festa dos machos. Eles falam que eu sou a pontinha, porque eu denuncio eles, né? E eis que me levanto contra os santos homens de Deus. Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho esse livro de Daniel e vamos descobrir algumas coisas importantes. Porque no último vídeo eu denunciei, né, quem é o Magog. É aquele pastor que tem o maior poder satânico. E falei sobre a pontinha pequenininha, que é o anticristo. Que os dois trabalham juntos, né? E aí a gente vai estudar um pouquinho isso hoje, tá? Que é o Netanyahu. Netanyahu, que é a pontinha, e o Magog, que é o maior satanista, que é o pastor John Piper, tá? Então a gente vai estudar um pouquinho eles hoje. Então vamos lá para Daniel 7, no versículo 7 ao 11, que diz assim, ó. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, a quarta Babilônia. Então agora nós entramos na quarta Babilônia. Nós não vamos falar nem da primeira, nem da segunda e nem da terceira, tá? Terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Então o que a palavra do Senhor está falando? Que a quarta Babilônia é diferente. Por quê? Porque ela tem o anticristo e o homem da iniquidade. Não, tem as 10 pontas mais uma 11 pontas, são 11 satanistas. Na verdade são 29, tá? É muito mais, mas aqui vamos ficar nesses 11, tá? Onde você viu 29? Lá no Apocalipse. Porque tem a turma de Magog. Não, e o Magog tá dentro aqui desses 11 chifres, mas aí tem a turma, entende? Então tem os chifres e as turma. Então vamos ficar nesses aqui. Então vamos lá. E estando eu considerando as pontas, e eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Vocês têm que entender que a ponta pequena, que eu falei que é o Netanyahu, que é o anticristo, porque ele é judeu e não acredita em Jesus Cristo, não tem poder. E o Senhor vem falando, a ponta é pequena, ele é satanista? Ele é, mas ele não tem tanto poder, tá bom? A ponta é pequena, diante da qual 3 das pontas primeiros foram arrancadas. Quem são essas 3 pontas? São os carneiros e o primeiro rei da Grécia. Vocês vão descobrir que esse primeiro rei da Grécia era para ele ser o homem da iniquidade. Era para ele ser o anticristo, o homem da iniquidade. Só que daí eles mataram ele. Aí quem matou ele? Tcharam! Ficou no lugar dele. Agora esse é o homem da iniquidade. Entende? Então vamos lá. As 3 primeiras pontas foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, uma boca que falava grandiosamente. É por isso que eu tô brava. Por quê? Porque eles falam que essa pontinha sou eu. Eu tô falando, é a festa dos machos, que não tem fêmea não. Porque eu ensino a palavra e eles ficam no meu pé me perturbando, colocando olhos em mim, tentando fazer um inferno na minha vida, né? E o Senhor tem me dado graça? Não sou eu. Não é porque eu denunciei eles que mostrei, ó, esse aqui é o John Piper, o Magog, o maior satanista do nosso tempo. É ele que é o homem do Satanás. Não é porque eu denunciei ele. Aqui fica melhor, fica mais clarinho, ó, meu rosto, dá pra vocês verem melhor, acho que eu vou ficar aqui. Fico me mexendo, né? Não é porque eu denunciei ele é um pastor, que eles falam, ela denuncia a gente é santo. Vocês vão ver onde eles são santos. Vocês vão ver onde eles são santos. É ela que é a pontinha que se levanta contra a gente, porque nós somos santos homens de Deus. Também sou, era pastora, viu? Dentro de igreja, de onde me arrancaram. Foi os carneiros. Mas eu também era, antes de vocês chegarem na minha linda vida, tá bom? E vocês se levantaram contra a minha vida. Por isso que eu tô brava. Aí eles falam que porque eu ensino a Bíblia,
porque né, Zacarias 4 fala que o Senhor dá o ouro para as duas testemunhas, né? Então eles ensinam a palavra de Deus. Então eu falo grandiosamente, aí eles é terrível. Só Jesus. E eu continuo olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve, seu cabelo como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares estavam, e milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. O que é o livro? Eu tenho um, você um, todos nós temos um diante de Deus, tá? E Deus começou a olhar um por um de nós, de todos os seres humanos, aí principalmente eles, né? Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta, e estive olhando até que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então essa ponta tem uma boca que fala grandiosamente, mas não sou eu, vocês vão ver quem é. É o Netanyahu. E o Magog, que é o John Piper, o pastor a qual eu estou me levantando contra esses santos homens de Deus. Então presta atenção na morte dele, porque depois eu não vou voltar aqui, eu só vou falar, lembra lá da morte dele, é isso que eu vou falar para vocês, tá? E da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi desfeito, o corpo dele é desfeito, corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quem é que matou ele? Aqui está dizendo que é o Deus Altíssimo. Então veio o Deus Altíssimo, julgou todo mundo e matou essa ponta aqui, que é a pontinha, que é o Netanyahu. Deus mata ele. Como que a gente fala que o anticristo será morto? A palavra de Deus diz que o anticristo será morto pelo esplendor da vinda de Cristo, da volta, né? Da volta de Cristo. Então Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a igreja e o Netanyahu será morto com o corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Presta atenção nisso, tá? Guarda isso. Ok. Então a gente vai lá para Daniel 8 agora. Lá em Daniel 8, do 4 ao 5, diz assim, ó. E vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia. Eles faziam macumba para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. Os carneiros faziam macumba para o ocidente, que é os países da Europa. Para o norte, América do Norte, lá no Magog. Os carneiros faziam macumba no ocidente. Quem é que estava no ocidente? O primeiro rei da Grécia. Ele é da Alemanha. Então os carneiros estavam fazendo macumba lá para o primeiro rei da Grécia. O carneiro estava fazendo macumba lá para a América do Norte, que é o pastor. E para o meio-dia, que é o povo de Deus, que ele também perseguia. Então os carneiros também perseguiam o povo de Deus. E nenhum animal podia estar diante dele, e nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Então estava lá os carneiros. Quem é os carneiros? O santo homem de Deus, os pastores, que a qual a Tânia está se levantando contra o povo santo de Deus. Os carneiros eram dos Illuminati, pastores dos Illuminati. E o bode são pastores da maçonaria, são santíssimos. Muito santos esses homens, a qual eu me levanto contra eles. Tenho uma boca grande para falar deles. E olha bem, o bode tinha uma ponta entre os olhos, então são 3 pessoas. E os carneiros eram 2. Então tinha 2 pessoas que eram dos Illuminati fazendo macumba, e depois veio o bode da maçonaria fazendo macumba. Então são 5 pastorzinhos santíssimos, gente.
Ah, pobre de mim, que estou me levantando contra o povo santo de Deus. Pobre Tânia. E dirigiu-se ao carneiro. Então o bode veio ao carneiro. E tinha duas pontas, o qual tinha duas pontas. E o qual eu tinha visto diante do rio. E correu-se contra eles com o impeto da sua força. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele. E feriu o carneiro. Mas quando o bode vem, não vem só esses 3 pastores, não. O Netanyahu está junto e um monte de satanista. Porque eles se reúnem, é uma festa. É a festa dos machos. Estou falando festa dos machos porque eles estão tentando me pôr no meio deles. Falando que eu sou a pontinha, que falo grandiosamente porque eu ensino a palavra de Deus para vocês. Então aqui está todo mundo reunido, não está só isso não. E lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E lançou por terra e pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Então você lembra que naquela pontinha morreu os 3 primeiros? No primeiro momento, a pontinha ela tem aliança com quem? É o Netanyahu com aliança com Magog, que é o John Piper, o pastor. Não foi na presença deles que caiu os 3 primeiros reis? Então, aqui agora, nesse momento, caiu o primeiro 2, que é dos Illuminati, que é carneiro. Diz a Bíblia, que é carneiro. E bode é da maçonaria. Por onde você anda? Eu ando pela palavra de Deus, eu acredito no que está escrito aqui. Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito nisso aqui. Na palavra, na boca de Deus. No versículo 8, do capítulo 8, diz assim. Então você viu, né, que esses homens aí, ó, não são nada santo. E eles falam que é eu que me levanto contra eles, que eles são santíssimos, da maçonaria e dos Illuminati, os pastorzinhos. Com exceção do Netanyahu, que é diferente dos 10, né, que ele não é pastor. Então vamos lá. E o bode se engrandeceu em grande maneira. Mas estando ele na sua maior força, fazendo macumba para os outros, porque eles são tão maravilhosos, que vocês não sabem, são santos homens, a qual a Tânia se levanta contra eles com a boca grande. Aquele grande ponta foi quebrado. Ai, quando eu tô brava, gente, eu sou chata. E subiu no seu lugar 4 notáveis para os 4 cantos do céu. Olha lá. E aquela grande ponta foi quebrada, então morreu o terceiro, que já não é dos Illuminati, não é carneiro, morreu o bode, o primeiro rei da Grécia. E subiu no seu lugar 4 notáveis para os 4 ventos do céu, né? E aí no lugar desse satanista aí tem 4, que se esparramou. E de uma delas subiu uma ponta muito pequena, qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Quem que é essa ponta pequena? Quem que é a pontinha? O Netanyahu. Mas aqui, né, ele cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Aqui o Senhor não está falando só do Netanyahu. Como o Netanyahu tem aliança com Magog, e a gente viu que ele é pequeno, que ele não tem tanto poder, o Senhor está falando Magog, antes de tudo, ele era feiticeiro, mas ele também era pequeno. Mas aí, quando chegou a 4ª Babilônia, ele recebeu total poder. Aí ele cresceu no poder, que é uma coisa. Então, na verdade, o Senhor vem falando que os 2 é pequenininho. Os 2 eram pequenos. O Netanyahu permanece pequeno até hoje e vai morrer pequeno. Mas o Magog não. Por isso que o Magog é o homem da iniquidade. Aí a gente fala anticristo, né? Porque ele tem aliança com o Netanyahu. A gente vai ver a aliança deles aqui. Calma que a gente vai chegar lá. Então aqui o Senhor está falando que a ponta era pequena, né? E se engrandeceu. E lembra aqui também que os retos andam com ele. Então ele cresceu muito para onde mesmo? Muito para o meio-dia. Os retos andam com ele. Para o oriente e para a terra formosa, para Israel. Tá? E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra e os pisou. O que o Senhor fala lá na pontinha? Diante da pontinha caíram os 3 primeiros reis, que não é gente pequena não. A Bíblia vai falando que esses feiticeiros têm um poder, só o Senhor Jesus sabe que poder é esse.
poder do cão. Eles não mataram gente pequena, não. Matou gente grande. O primeiro rei da Grécia era para ser o tal do anticristo, do homem vil. E eles mataram. Aqui a Bíblia vem falando, e eles mataram. E se engrandeceu até o príncipe do exército. Quem que era o príncipe do exército? O primeiro rei da Grécia, que tinha o maior poder, o bode, que é o chefão deles. Eles mataram o chefe. Até o príncipe do exército, aquele que mandava neles. Eles conseguiram matar. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Aí o Senhor vem e fala assim, John Piper, pois não, Senhor. Você matou o primeiro rei da Grécia, Magog, e o Netanyahu junto. Ai, matamos. Pois bem, John Piper, agora é você, o homem de Satanás, junto com a pontinha, junto com o anticristo. Era para ser o primeiro rei da Grécia. Mas você resolveu matar ele, agora você vai assumir o lugar dele. Parabéns. Tá vendo como eles são santos? E a boca grande, eles falam que eu sou a boca grande, que falo mal de santos homens de Deus. Quando a gente vai lá em Apocalipse, fala que da minha boca sai fogo, né, que mata meus inimigos, né? Eu falei pra vocês que eu não mato pessoas assim, que a pessoa morre, pá, morreu. Mas a minha morte é essa, que eu denuncio eles e mato eles. Dessa forma. É assim que Deus falou, você mata assim. Você chega com a palavra e fala, você é o Magog, você é a Gog, você é a pontinha, você é o primeiro rei da Grécia, você é os carneiros. É assim. E foi lançado por terra. No 12 do capítulo 8. E o exército foi entregue com um sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Eu não quero essa prosperidade, não. Só o Senhor. Depois eu vi um santo. Bom, até aqui a gente vai ver. Tá vendo como que as coisas aconteceram, queridos? Foi bem assim mesmo. Foi tudo exatamente conforme está aqui. Agora a gente vai lá para Daniel 11. Não, a gente vai para o 8, 20. Vamos para Daniel 8, do 20 ao 25, que diz assim, ó. Vamos lá. Vamos continuar aqui no 8, no 20 ao 25. E aquele carneiro que viste com as duas pontas são o rei da Média e da Pérsia. São os carneiros dos Illuminati. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. É a maçonaria. E a ponta grande que tinha entre os olhos o primeiro rei, que era para ele ser o homem da iniquidade. Mas fizeram o favor de matar e assumir o lugar. Mataram o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dela. Significa que 4 reinos se levantarão, mas não da mesma, mas não com a força dela. Então, aqui o Senhor vem falando que 4 vão se levantar da mesma nação, mas não com força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações, fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. O que acontece? Aí o Senhor vem dar uma mudada na situação. Nessa altura, quando o primeiro rei da Grécia morre, começa a surgir outros satanistas, porque maçonaria não é só pastor, não. Maçonaria Illuminati são outras pessoas, são os reis da terra, que está envolvido também. E um está de um lado, o outro está do outro, é um furdunço. É todos os satanistas, não é só pastor mais não, tá? Então tá. Veio 4, né? Enfim. Agora nós vamos para o 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Então vem uma pessoa que não tem muito poder, que faz as coisas da cabeça dele, e destruirá maravilhosamente. Vem uma pessoa
que não tem poder e destrói maravilhosamente, que é a pontinha, que é o Netanyahu. Ele se levanta, ele é diferente dos pastores, ele não tem tanto poder, mas ele destrói maravilhosamente, não pelo seu próprio poder. Quem é que destrói maravilhosamente? A gente tem que ir lá para Daniel 11:16, que diz assim: o que pôs a de vir contra ele, contra o Gog, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. O Magog, que é o John Piper, que tem aliança com Netanyahu, ele faz segundo a sua vontade. E ninguém permanece diante dele. Tal é a força desse satanista, desse pastor satanista. E ninguém poderá permanecer diante dele. Estará na terra gloriosa, junto com Netanyahu, na pontinha, que não tem muito poder. E por sua mão se fará destruição. Como é que esse rei... E aqui, ó. E no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabar, se levantará um rei feroz de cara e será entendido de adivinhações. Se fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder. E destruirá maravilhosamente, prosperará e fará-lhe o que lhe aprouver. Este que não tem poder nenhum, faz o que quer. E aquele que tem todo o poder, faz o que quer. A junção da pontinha do anticristo, porque o Netanyahu é judeu, ele não acredita em Cristo, com o homem do diabo, que tem todo o poder. Juntou. A junção. E porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino. Eu estou em Daniel 11:17. Com ele os retos, porque ele é um santo homem de Deus. E a boca grande diz ele que sou eu que falo mal dele. Ele é tão santo, gente. E fará o que lhe aprouver. E esse outro aqui, como é? Que ele faz? Ele não tem poder nenhum. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Ele não tem poder nenhum. Vamos dizer assim, ele tem, mas é pouquinho. E destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver. Como alguém que não tem poder nenhum faz o que quer? Porque ele anda com aquele que faz o que quer, de fato. Então, Netanyahu é a pontinha e anda com John Piper, o pastor, que é o Magog e que de fato é o homem de Satanás. Então, eu quero que vocês entendam isso. Quando eu falar para vocês, são 11 chifres. É difícil falar qual que é o homem do diabo, porque cada um tem uma característica diferente. Mas o homem do diabo mesmo é aquele que tem o maior poder, que faz o que quer. E por sua mão se fará destruição. É pela mão do Magog. E porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver, ele faz tudo o que ele quer, e lhe dará uma das filhas da mulher para corromper. Eles querem me corromper. Fala assim para eles assim: a festa é dos homens, não tem mulher aí no meio não, é tudo homem. E ela não é para ser corrompida. Ela é filha de Deus, ela ensina a palavra. Ela denuncia sim o que vocês aprontam na terra. Mas ela não está falando de santo homem de Deus, não. Ela está falando tudo do diabo, tudo bode, tudo da maçonaria e tudo carneiro, tudo dos Illuminati. Não tem nada de santo homem aí, não. Mas ela não subsistirá. Por quê? Porque o arrebatamento vai acontecer. Mas enquanto eu existo, eles ficam perturbando minha vida. E nem será para ele, porque ele queria, né? Enfim. Entende, queridos? Mas a gente volta lá para Daniel 8. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabar, então a gente entrou no segundo tempo da Babilônia. Tem o primeiro tempo, agora a gente está no segundo tempo. Porque, né, os prevaricadores tinham acabado, se levantará um rei, se levantará uma pontinha, um rei, homem com órgão masculino, porque eles falam que a pontinha sou eu.
porque diz que eu ensino a palavra de Deus, eu ensino por Zacarias 4, Deus fala, eu tenho Zorobabel, eu darei graça e graça a ela, Zacarias 4:7, e eu vou dar o ouro, eu vou dar a palavra, ela vai ensinar a palavra, ela é feminina, graça, graça a ela é feminina, minha filha, não é para ser corrompida, mas esse aqui é rei, a pontinha é rei, a pontinha é homem, não tem poder, mas anda com Magog. Tem órgão masculino. Eles falam que sou eu, pontinha, queridos. Um rei feroz de cara será entendido em adivinhações e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. A pontinha tem poder? Não. Ele é pequenininho, não tem poder. Mas o poder dele está no Magog, está no homem do diabo. Então o anticristo anda com o homem vil, com o homem do diabo, com o homem da iniquidade. E destruirá maravilhosamente. O que o Magog faz? Destrói maravilhosamente. Vamos voltar lá? Daniel 11, 17. Por sua mão, 16. E por sua mão se fará destruição. É ele que destrói maravilhosamente. Ele falou: o que é? Ninguém permanece diante dele. E destruirá maravilhosamente. E prosperará e fará o que lhe aprover. Quem é que faz o que quer também? É os dois juntinhos. E destruirá os fortes e o povo santo. Esses dois juntos, não há quem fique de pé diante deles. E o povo santo. Eu sou santo, o povo santo, uma mulher que é para ser corrompida. E eles me perseguem. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e se engrandecerá. E por causa das tranquilidades destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então o que ele faz? A pontinha, o rei, que é o Netanyahu, se levanta contra Jesus Cristo. Como? Quando eu não dei dignidade real para o Magog, que ele queria ser homem de Josué, ele falou: não, eu sou um filho de Deus, porque ele não... Quando eu fui embora para os Estados Unidos para casar, 2021, não tinha ainda revelado quem era a outra testemunha. Todo mundo conhecia a testemunha mulher, mas não conhecia o homem. O diabo enganava ele, falava que era ele. E eu dizia para ele assim: não é você, porque você é satanista e você tem poder das trevas. E aí ele falava para mim: mas cadê essa outra testemunha? E eu não sabia. Ninguém sabia, Deus guardou. E por que Deus guardou outra testemunha? Porque era menor de idade, era um menino. E Deus não queria que eles perseguissem ele. Então Deus não contou. Então eu fui embora para os Estados Unidos, tive que voltar, porque lá não era meu lugar era Israel. E aí quando eu voltei, o Senhor falou: é teu filho. Ele é o rei de Israel. E aí foi quando o Senhor revelou. E ele se achava testemunha, só que eu já estava tirando a dignidade dele real desde 2016. Eu falei: alguém que anda pelo poder das trevas vai dar testemunho de Cristo? Aonde? Deus é santo. Esses homens não é santo, homem de Deus não. E aí, o que ele fez? Ele queria dignidade real. E eu não dava. Falava: de jeito nenhum. Eu não sabia que ele era o homem do diabo. Eu não podia chegar aqui e falar: eu sei quem é o anticristo. Anticristo é Netanyahu, mas ele não tem poder nenhum. Mas a igreja entende que o anticristo é o homem do diabo. Eu sei quem é o homem da iniquidade. Hoje eu sei, eu venho aqui e afirmo: é ele. Pela Bíblia. Mas antes eu não podia fazer isso, porque Deus não tinha me dado todo o entendimento da Bíblia. E aí o que ele fez? Você não vai me dar dignidade real? Então você não vai para Israel. O que ele fez? Com a feitiçaria ele colocou Netanyahu no poder. Para judiar de mim. Porque eu não tinha dado dignidade real a ele. E eu não tinha aliança com ele. Aí ele colocou Netanyahu no poder. E o Netanyahu, quando entrou, ao invés de conhecer as palavras de Deus e se converter, ele não se converteu. Se levantando contra Jesus Cristo.
o príncipe dos príncipes. Porque ele é judeu e ele é anticristo. Ele não acredita em Cristo. Então ele se levantou contra o príncipe dos príncipes, contra Cristo. Ao se levantar contra Cristo, o que vai acontecer com o anticristo? Que é a pontinha, que não tem poder, um rei. Mas sem mão será quebrada. Ele vai morrer sem mão, ele vai ser quebrado. Como é que a pontinha vai morrer? Seu corpo desfeito, quebrado e entregue para ser queimado pelo fogo. Eu não vou voltar, mas vocês lembram disso, né? Corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. O Netanyahu, o anticristo por ser judeu, e aqui ele se levanta contra Cristo. Não aceitando Cristo, não fazendo a nação de Israel aceitar Jesus Cristo. Será quebrado, sem mão de ninguém. Como? Pelo esplendor da vinda de Jesus Cristo. Ninguém vai matar o Netanyahu. Ele vai morrer pelo esplendor da vinda de Cristo. Não é isso que os cristãos dizem? E de fato vai acontecer isso com o Netanyahu. De fato. E a visão da tarde e da manhã foi, enfim. Aí vocês podem continuar lendo aqui, tá? Então tá. Tânia, como é que é isso? Que o Netanyahu vai morrer. Vamos lá para Ezequiel 38. A gente chega em Ezequiel 38, vem Magog contra a terra de Israel. Sem a permissão de Deus. Porque a gente está falando de outro povo, né? Outro púlpito. É assim, porque é tudo pastor. Agora eu ri de mim. A gente está falando de um povo, de Magog. Agora a gente vai para Gog, que também é pastor. Gog, da terra de Magog, vem contra a nação de Israel, sem a permissão de Deus. Ok? Ok. Vamos lá para o 16? Aí acontece. Certo? Certo. O Netanyahu nunca aceita Cristo, porque ele, não, esse a gente não quer, não. Esse Cristo, não. E ele nunca aceita. E aí, o que acontece? O Senhor, aí Jesus Cristo sai nas 62 semanas, que a gente já estudou. Aí Jesus Cristo sai e não será mais. Aí o Messias vai embora e não será mais. Não quer dizer que ele arrebatou a igreja. Quer dizer que ele está falando assim, agora eu não quero mais que as minhas testemunhas vá para Israel. Acabou. Certo? Certo. Aí o que acontece? A mulher é morta pela besta, a besta se levanta contra a mulher e fala, não queremos Jesus Cristo. E quem que é o cabeça? O Netanyahu, a pontinha. Junto com quem? Com o Magog, que colocou ele e fala assim, não aceita não, porque se ela não me aceitar, eu não deixo ela ir para lá. Bem assim. E aí o que acontece? A gente vai lá para os 16. E subirás contra meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra, no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me santificar, quando eu me houver santificado em ti e os seus olhos, ó Gog. No primeiro momento, em 7 de outubro de 2023, Gog vem sozinho contra a nação de Israel. Acontece, Jesus Cristo vai embora nas 62 semanas, e aí depois ele traz o Gog contra a nação de Israel. É nessa hora, quando é o segundo momento de Gog, que o Messias fala lá em Mateus 24, olha, quando pois vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lhe entenda. Quando vocês vê aquele pastor está no lugar santo, quem lhe entenda. Junto com o rei, que não tem poder nenhum que a gente viu. E os dois destroem maravilhosamente, faz segundo a sua vontade, a junção dos dois. Então, quem estiver na Judéia, que fuja. Por quê? Porque vai ser quando Jesus Cristo trouxer Gog, a nação de Israel não sobreviverá. Aí é que vai acontecer Mateus 24.
Aí é que Jesus fala, foge. Foge mesmo, porque a coisa vai ficar feia. Assim diz o Senhor Jeová, não és tu aquele a quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus profetas? Eu vou pular isso aqui. Eu vou lá pro 19, que diz assim, do Ezequiel 38. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. O que é tremor? Terremoto. Como é que o anticristo será morto? Ele será morto, anticristo, Netanyahu, judeu que não crê em Cristo. E que junto com Magog fez, até que o Messias falou, agora eu não quero mais. Olha lá em Apocalipse 11, 12, que diz assim, ó. E ouvi uma voz do céu que lhes dizia, sobe cá. O que Deus está falando da mulher? Lá em Daniel 11, no 16 e 17, ela não subsistirá. As duas testemunhas não subsistirá. Como? No arrebatamento da igreja. Ela não será para ele, ela não é para ser corrompida, e ela não subsistirá, ela vai ser arrebatada, ela vai subicar. E subiram aos céus em uma nuvem, seus inimigos os viram. E na mesma hora houve um grande terremoto. Como é que aquele rei vai ser morto? Ele que acabou de receber uma ordem de prisão, que não pode sair de Israel. Ele tem que ficar lá, no terremoto. Ele vai ser morto sem mãos. Ninguém vai matar o Netanyahu. Ele vai ser morto por uma fatalidade que vai acontecer depois que Jesus tirar a igreja da terra. Quando eu trouxer Gog, a guerra vai ser feia. Eu vou arrebatar minha igreja. Essa mulher não é para ser corrompida, ela não subsistirá. Sobe cá. E na mesma hora houve um terremoto. E o rei, que estava junto com o homem do diabo, que não tem poder, mas o homem do diabo dava poder para ele, que é o pastor que dava poder para ele, vai ser morto porque se levantou contra o Messias, contra o príncipe dos príncipes, e sem mãos será quebrado. E como que ele vai ser quebrado? Ele vai ser quebrado num terremoto, seu corpo será desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E como que vai ser queimado pelo fogo? Porque a guerra vai continuar. Não é que a guerra vai continuar, vai ter guerra. Então o Senhor arrebata a igreja, tem a guerra, ele morre quebrado, o Netanyahu, o anticristo. Porque andou na cabeça do Magog, do homem vil, do homem da iniquidade. Ele vai morrer no terremoto. E ainda vai vir uma bomba que ainda vai pôr fogo no corpo, porque vai estar debaixo da guerra do Magog, que é Jesus que vai trazer. Vamos lá para Ezequiel 38, 19. E verá grande tremor sobre a terra de Israel. Quando Jesus fala, Mateus 24, ó, foge, porque além de ter guerra, ainda vai ter tremor de terra. Vai ter terremoto. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo dentro de Israel, e todos os répteis que se rastejam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, e a espada de cada um voltará contra seu irmão. É um de cá, outro de lá, outro de lá, e vem pra cá, e é guerra para tudo que é lado. Entenderam, queridos? Então, quando a igreja fala que o anticristo será morto pelo esplendor da vinda de Cristo, sim. E quem é o anticristo? É aquele que nem poder das trevas tem, que é o Netanyahu, que entrou no poder
quando não podia, não aceitou Jesus, não fez ninguém da terra aceitar Jesus. E aí, Jesus foi embora, mas não no arrebatamento, ele só falou, agora não vai ter mais nada. Agora, quem quiser me aceitar, pode me aceitar, mas não vai ter continuação do mundo. Quem quiser me aceitar, pode me aceitar, vamos morar no céu, mas não vai ter prolongação do mundo. E o Netanyahu, porque se levantou contra mim, fingindo que eu não existo, vai ser morto com seu corpo quebrado, mas não por mão de homens, pelo terremoto com esplendor da minha vinda, que eu vou vir arrebatar a minha igreja e na mesma hora haverá um terremoto. Então é ele que é o anticristo. Sim, ele é o anticristo porque ele é, mas o outro é que tem o poder das trevas. Então, quando as pessoas falam assim, tem um homem, gente, que domina o mundo, vai dominar o mundo, é o Magog, o pastor. Ainda tem Gog, que tem muito poder também. Os que mais têm poder das trevas é o Gog e o Magog. Entendeu, queridos? Aí eles falam que eu sou a pontinha. Eu não sou. Eu não subsistirei. Eu serei arrebatada. Eu sou uma das duas testemunhas, uma mulher. Zacarias 4:7, graça e graça a ela. Apocalipse 11. Sobe cá, minhas testemunhas. Sobe no arrebatamento. Ela não é para ser corrompida. Eu não sou pontinha, não. Eu sou uma serva de Deus. Tá, Tânia. Então a gente entendeu que a pontinha é o anticristo, que é o Netanyahu, porque ele é judeu, ele não acredita em Cristo e ele vai morrer pelo esplendor da vinda de Cristo debaixo de um terremoto, por uma fatalidade. Mãos nenhuma vai matar o Netanyahu, ele vai morrer por um acidente de um terremoto. E ainda haverá guerra, que o fogo ainda vai cair e o corpo dele não vai poder ser enterrado. E o Magog? Como é que esse homem aí que tá com todo o poder do diabo vai morrer? Eu falei pra Deus, que eu falei assim, eu não quero falar dele não, pai. Quando eu for falar isso pro pessoal, eu vou falar assim. Eu não falei isso pro pai, eu falei, pai, quando eu vou falar da morte do Magog, eu vou falar assim pra eles assim, não quero falar da morte desse homem, não, tem tanta raiva dele. Eu falo do jeito que seja. Mas agora meu coração com o Senhor aqui, ó, cheio de amor. Eu não falei assim pro pai não, né? Não falei assim, eu não quero falar dele. Não falei assim pro pai não. Eu falei, pai, eu vou falar assim pra eles, pra vocês. Eu não quero falar dele não. Eu tenho raiva dele, desse pastor, a qual ele é um grande santo homem de Deus, que eu sou a pontinha que tem uma boca grande que fala mal dele. É que a boca do Netanyahu, ao falar que Jesus Cristo não existe, ele fala, ele tem uma boca grande e fala mal do Deus Altíssimo, entendeu? É o Netanyahu mesmo que tem essa boca grande, que fala grandiosamente. E o pastor, porque ele é pastor, ele também fala grandiosamente, e tem tanto, ele é o homem do diabo. Ele é o bode, eu nunca vi bode ser de Deus. E nunca vi mulher ser bode. Existe isso, mulher da maçonaria? Grau 33? Acho que não existe, não. Então, vamos lá, para Ezequiel 38, 39. Vamos falar do Magog aqui. E enviarei um fogo sobre Magog, entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. O Magog vai ser morto pela guerra. Porque o Senhor não vai trazer o Gog. O Gog está fazendo guerra, o Senhor não vai trazer. A guerra vai crescer tanto que vai parar lá nos Estados Unidos, nas ilhas, dos aliados deles, né? E aí o Senhor vai enviar um fogo lá nos Estados Unidos. Deve ser uma bomba nuclear. Deve não. É. E ele vai morrer na guerra. O homem que tem o poder de Satanás, que é um... Não, tem o Gog também, né? O Gog tem muito poder das trevas. Tem um monte de satanista. Eu não vou falar que Netanyahu não tem poder nenhum. Claro que ele tem. Mas não é poder para fazer um tsunami, um terremoto, uma chuva no Rio Grande do Sul, fazer cair. Deixa pra lá, que daí eu vou ter que estender o estudo, eu não quero.
Amém, queridos? Eu não estou falando contra os santos, homens de Deus, não. Estou falando de homens que não são do Senhor. Fingir ser, tá? E que sim, o anticristo será morto pelo esplendor da vinda de Cristo, né? Que o Netanyahu fica muito bravo com o posicionamento dele. Ele fala grandiosamente, porque de forma alguma ele quis aceitar que Jesus é o Filho de Deus e deixar os outros aceitarem, né? Então ele fala grandiosamente contra Deus. É isso que é falar grandiosamente contra Deus. Ele é um rei, que é homem, macho, sexo masculino, que a gente estudou, não é mulher não, que anda lá com Magog. Tá bom, queridos? Porque a gente está falando de Israel, né? A gente está falando de Mateus 24, né? A gente está falando de Israel, a gente não está falando de Gog. Gog é outra história. Amém, amados? Então eu falei, eu vou levar esse estudo para eles porque eles falam de mim, que eu sou eu tava orando, né? E aí tudo tava calmo. De repente, porque na vida da tribulação, queridos, só Deus sabe. No mundo espiritual, assim, sabe? Nas aflições da alma, tudo, e a mente vai pra lá, pra cá, é seta que não para. Aí tava uma calmaria. Aí eu dobrei o joelho pra orar e falei, pai, tá tudo calmo. Aí Deus falou assim, o Magog está meditando sobre ele. E eu tinha realmente uma coisa para perguntar para o Senhor sobre esse assunto, né? Sobre o rei, que não tem poder nenhum, que é morto desfeito, porque se levantou contra o príncipe dos príncipes, e ele tem o poder do Magog, toda a característica, né? Eu queria que o Senhor realmente falasse para mim, sim, essa é a pontinha, que é o Netanyahu, que faz aliança com o Magog, o John Piper, né? Eles têm aliança. E aí eu queria vir ver, quando eu comecei a ver, o Senhor ministrou no meu coração. Ele acha que é você que é a pontinha. Eu falei, não. Eu falei, é um homem. É homem, a Bíblia diz que era exatamente a minha dúvida. Enquanto eu estava com uma dúvida, né, eu tenho que orar, perguntar pro Senhor, né, e eles estavam lá falando, é ela que tá falando mal de mim, eu sou um pastor. E ela falou que eu sou o homem do capeta. Uai, quem é bode da maçonaria do Gal 33, que tem todo o poder das trevas para perturbar a vida dos santos e de todo mundo, é o quê? De Deus, não é? Né? Então ele vai ser morto pelo fogo, tá? Pela guerra, o Magog. E o anticristo é pela fatalidade, sem mãos humanas, do terremoto, porque Jesus vai tirar a gente da terra. E essa é a minha boca que mata as pessoas. Eu estou matando o Magog. Eu estou matando a pontinha. Como? Não é que eu falo, eu faço poder. Não tem isso, não tem poder nenhum, não. Eu sou de Jesus Cristo. É que a Bíblia vai se cumprindo e Deus vai revelando, né? E ele se levanta contra a minha vida, se levantou bastante com feitiçaria e tudo mais, todos eles. Tá bom, queridos? E é isso, já sabe a morte dos dois como será. Shalom e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.